Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 6 do livro de Ezequiel, palavra profética contra a idolatria em Israel. Abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 6 do livro de Ezequiel. Ezequiel foi escrito provavelmente entre 593 e 570 antes de Cristo. E ele foi escrito para incentivar os exilados a permanecerem fiéis ao Senhor, para que ele cumprisse a sua promessa de reconduzi-los à terra prometida e de conduzir o templo e Jerusalém a novas alturas de glórias. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Estamos todos os dias aqui com uma palavra de reflexão na Bíblia. Para nos situarmos na leitura e não perdermos nosso foco, estamos estudando o livro de Ezequiel, que é composto de 48 capítulos. Estamos vendo o julgamento sobre Judá e Jerusalém. Dentro dele estamos na parte A, que vai até o capítulo de número 7, que é a primeira série de visões, vocação, os atos simbólicos e os discursos relacionados de Ezequiel. E estamos vendo esses discursos agora relacionados às profecias de julgamento. Começou no capítulo 5 e começa no capítulo 5, aliás, começou no capítulo 5, verso 5, e vai até o capítulo 7, até o final. O Senhor concedeu a Ezequiel as palavras para falar sobre a destruição de Jerusalém que se aproximava. Como já explicamos, nós dividimos essa parte em 3 sessões. Profecias explicativas de julgamento, vimos no capítulo 5. A primeira profecia de julgamento contra a idolatria, veremos agora, capítulo 6. A segunda profecia de julgamento contra a idolatria, no capítulo 7, a primeira. Nesse capítulo veremos, nos próximos 14 versículos, a primeira profecia de julgamento contra a idolatria, pela boca do profeta Ezequiel. A palavra do Senhor veio sobre o seu profeta, para que dirigisse o seu rosto para os montes de Israel e contra eles profetizasse. O fato de Ezequiel ter falado das montanhas e montes de Israel como se estivessem presentes lá, levou alguns a sugerir que uma fase do seu ministério houvesse sido realmente cumprida em Israel e não em Babilônia. Os montes e montanhas de Israel representavam os exilados aos quais os oráculos eram, na realidade, dirigidos. Eles estavam familiarizados com o terreno da sua terra natal e o coração deles estava lá. Aos montes, aos outeiros e às ravinas e vales, a palavra seria de anúncio de que a espada seria trazida sobre eles para serem assolados seus altares e quebrados aqueles que eram de incenso, e fossem assim arrojados mortos diante dos seus ídolos. Os outeiros eram os topos dos montes onde os cananeus tinham o costume de adorarem os seus ídolos. Quando os israelitas entraram na terra, Deus havia ordenado que eles erradicassem esses altos. Números 33, verso 52, Deuteronômio 12, de 1 a 3, 33, 29. Entretanto, os altos continuaram a florescer, mesmo depois que o templo foi construído. O povo adorava os deuses cananeus nesses locais, ou usava os altares para ministrar idolatria com o culto ao Senhor. O escritor de Reis sentia-se particularmente ofendido pela permanência dos lugares altos. Deus promete colocar os cadáveres dos filhos de Israel e espalhar os seus ossos diante dos seus ídolos, nesses lugares altos que deveriam ser destruídos. Os cadáveres humanos profanariam os altares. Deus deu a terra. Isso é fato. Deus deu a vitória a eles. Outro fato. No entanto, Deus não entregou nem a terra nem a vitória, enquanto eles não tomassem posição e possuíssem a terra e obtivessem a vitória, obedecendo ao Senhor e cumprindo os seus mandamentos. Isso é muito importante. Deus deu, mas era necessária uma ação por parte deles. Eles não entenderam ou se fizeram de garotos mimados, que tudo tem de ser posto na sua boquinha, na sua mãozinha, e ao invés de lutarem e tomarem posse, imitaram as nações vizinhas e se tornaram iguais ou pior a eles, seus inimigos. Assim, esses mortos seriam aqueles que cairiam traspassados para que soubessem que isso vinha do Senhor. Verso 7.
Ezequiel fez uso constante dessa fórmula de reconhecimento. Conhecer a Deus, nesse sentido, era estar convencido, por meio da destruição provocada pelos babilônios, de que Deus é, sem dúvida, o Senhor da criação. O pior tratamento que podemos dar para alguém nessa vida é chamá-lo de tadinho. Oh, tadinho. Quando agimos assim, estamos dizendo que todos estão recebendo o que é justo, mas tadinho não. É como se todo mundo estivesse recebendo o que é justo, mas o tadinho, não, ele não está. É vítima, merecedor da nossa pena, da nossa dó. Coitado, coitadinho, tadinho, né? No entanto, no mundo de Deus não existe aquele que é desprovido de sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, ou que seja tratado de forma injusta, sendo, pois, uma vítima. Certo? Também não são merecedores de nossa misericórdia aqueles que, por livre escolha de sua vontade, se deixam dominar pelos vícios, sem ao menos demonstrarem ou esboçarem uma reação contrária à sua escravidão. Os mendigos que querem mendigar, os viciados que querem se drogar, os ladrões que querem roubar, os assassinos que querem matar, não são tadinhos, nem vítimas, mas pecadores malignos e acostumados com a miséria. Nem pensam em sair dessa, porque se acostumaram. Também sabem que sempre se levantará alguém para estar ali por eles, para resolverem as suas coisas. Deus deu a terra para eles e também a vitória. Mas optaram pela escravidão das suas almas. Isso é muito triste. Deus deu a terra e Deus deu a vitória, mas a opção deles foi a escravidão de alma. Deus promete deixar, no entanto, alguns escaparem. Ezequiel, assim, introduziu o tema do remanescente. O remanescente representava os poucos que, embora tendo experimentado certo grau de desgraça em geral, em razão do julgamento pelo pecado, ainda sobreviveriam para tornarem-se o núcleo que garantiria a continuidade do grupo. Eles personificariam as esperanças desse grupo e herdariam de novo as promessas de Deus. Nem todos os que fossem poupados permaneceriam fiéis ao Senhor, mas o Senhor purificaria o remanescente durante o exílio de modo que um povo puro iria se emergir dele. O verso 9, embora seja sofrível, era bom para todo o povo, porque falava a eles de que haveria a possibilidade de eles saírem do engano e caírem em si, reconhecendo que aquilo que faziam com tanta entrega e abnegação era realmente o preparativo para a sua própria ruína. Haveria esperança para eles quando estivessem longe e exilados, sofrendo entre as nações sem liberdade e explorados. Somente ali é que haveria de reconhecer que erraram e não acertaram com o caminho da vida. Chegarão a ter nojo deles mesmos por causa das suas práticas afrontivas diante de Deus. Isso é pura graça de Deus que permite, por meio do sofrimento, o quebrantamento do coração corrompido. Somente neste momento, é que saberiam quem é o Senhor e que nada do que lhes sucedia era por acaso, ou em vão, ou sem sentido, mas tinha propósitos, tinha inteligência. Aqui, de fazê-los vir à realidade. A espada, a fome e a peste estavam vindo velozmente sobre eles por causa de todas as péssimas abominações da casa de Israel. Quem estiver de longe, morrerá de espada. Os que ficarem de perto, cairá a espada. Os que sobrarem serão cercados e morrerão de fome. Aliás, quem estiver de longe, morrerá de peste. Os que ficarem de perto, cairão a espada. E os que sobrarem serão cercados e morrerão de fome. Somente assim, e dessa forma, é que se cumprirá o furor da ira de Deus contra eles. Verso 12. Ezequiel 6, verso 1 diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo. E encerra no verso de número 14. E estenderei a minha mão sobre eles, e farei a terra desolada e erma em todas as suas habitações, desde o deserto até Dibla,
e saberão que eu sou o Senhor. E assim saberão, verso 13, que o Senhor é Deus, quando os seus mortos estiverem todos estendidos nos lugares onde ofereciam suave cheiro a todos os seus ídolos, no meio dos seus ídolos, em redor dos altares, em todo outeiro alto, em todos os cumes dos montes, debaixo de toda árvore verde, debaixo de todo o carvalho frondoso. Mortos estendidos pelo chão, ossos espalhados, lugares profanados, terra desolada e erma em todas as suas habitações, desde o deserto até Ribla. Até Ribla, uma localidade desconhecida que também poderia ser ou indicar um possível erro de cópia. Amanhã estaremos aqui com o segundo julgamento, encerrando essa parte 1, Ezequiel, capítulo 7, o segundo julgamento. Inscreva-se no nosso canal, conheça nosso blog e site jamaisdesista.com.br, onde tem a parte escrita. Se ficou alguma dúvida, você dá uma lida no texto escrito e assiste o vídeo novamente, que você vai compreender a pesquisa e aprofunde a sua pesquisa para você aprender mais e mais. Estamos aqui todos os dias pela sua igreja, Os Semeadores. Nós temos também nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Às 8h30, momento missionário dessa nossa igreja, com um programa de rádio, radio.ossemeadores.com.br. Às 15 horas do sábado, todos os sábados nós temos momento missionário, Palavra de Vida, com o pastor Johnny Ramos. E às 20 horas de quarta-feira tem a reprise desse programa do pastor Johnny Ramos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a sua vida, seu ministério. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe, querido.